Estou ao vivo. Hello. Hello, guys. Entrei para o nosso encontro diário. Todo dia, eu e você, together. Guys, hoje então é a nossa live number 10, né? Aqui a gente vai falar de preposition, então vai ser uma aula densa. Pode ser que essa live dure um pouquinho mais do que uma hora. E hoje, assim, ó, tá liberado, tá? Quem tá no grupo do WhatsApp comigo, se você quiser entrar no grupo, vai ali no link da bio, que tem um botão lá pra você entrar no grupo, ainda dá tempo. Pegar todo o material, pegar tudo que foi visto e interagir comigo, tá? Hoje o grupo tá aberto para conversação, quem quiser tirar dúvidas, perguntar qualquer coisa, falar da sugestão, pedir, entra lá no grupo e fala comigo. Se você quiser falar comigo, aqui pelo... Se você quiser falar comigo aqui pela live, né? Eu não consigo ver a tela do meu celular porque eu tô virada por causa da câmera, porque o meu foco aqui é da aula, tá? Mas se você precisar falar comigo, é só digitar aí, não tem problema que minha equipe tá o tempo inteiro comigo, mandando todos os feedbacks de todo mundo, tá? Então hoje, como é a última aula, cara, eu vou dar uma aula assim, ó, esclarecedora sobre um assunto que pega no pé de todo mundo. Que é uma dúvida recorrente, assim, de todo mundo. Que vai pegar no seu também, mesmo que você não chegou lá, mesmo que você é inglês do zero. É um dos assuntos que eles são, tipo, alicerce, sabe? Então, é muito importante que todo mundo saiba. Entende? Entende? Se você tá no meu grupo de WhatsApp, pode falar comigo, porque eu tô com o WhatsApp aqui aberto na frente do meu computer, que daí eu vou conseguir responder assim, ó, tipo, na hora, tá? De qualquer maneira, então, pega essa live... Né? Não é o último dia que eu vou deixar de fazer isso. Pega essa live e manda pros coleguinhas, tá? Pega o aviãozinho, joga lá, manda pros seus amigos, aquele amigo que já tá falando inglês, aquele amigo que sempre teve dúvida sobre in, on, at, tá? Marca essa pessoa, chama ela pra live, tá? Tipo assim, ó, hashtag vem pra live, que hoje a aula vai ser esclarecedora, vai ajudar muita gente mesmo, vai ajudar você, vai ajudar todo mundo. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui sobre essas prepositions aqui é uma coisa que você nunca tinha escutado, tá? Mas primeiro, então, enquanto a galera tá entrando, né, vão me dando oi, please, vão dando hi, vão dando coraçãozinho, vão dando like, vão mandando good vibes pra teacher, vão dizendo que vai ficar com saudade, vai pedindo aula pra eu poder preparar as próximas lives, né? Pra gente poder manter aqui esse canal de conhecimento e tudo mais, né? Vamos lá. Então, enquanto o pessoal tá entrando, deixa eu falar aqui com vocês, né? Ao longo dessas 10 lives, ao longo de todas as aulas, eu preparei para vocês 9 apostilas, porque a aula 7 e a aula 8 a gente usou a mesma apostila, né? Então eu preparei 9 apostilas onde você, né, teve todo o conteúdo, o melhor que eu pude, o melhor que eu tenho para passar para você que é do zero, para você que é inglês do zero. E para você que, cara, tipo assim, eu faço inglês, eu já estudo inglês, mas meu inglês ainda é zero. Eu ainda falo que nem Tarzan, teve a apostila do Tarzan, né? Teve a apostila da consistência, falando da consistência, teve a apostila da tradução, do perigo que é a tradução literal, e até hoje eu falo dela, né? Tradução literal, confusão literal. Teve a apostila do Tarzan, depois teve a apostila da gramática, provando que gramática não dói, né? Depois a gente entrou só nas perguntas, assim, ó, a importância das perguntas para quem é inglês do zero. Porque eu tenho dúvidas, eu só pergunto, né? Então, assim, mas será que eu tô fazendo as perguntas certas? Será que você tá fazendo pergunta corretamente? Será que você sabe fazer pergunta em inglês? Eu aposto que não. Então, eu te mostrei nas apostilas 7 e 8, foi a mesma apostila, te dei toda uma introdução a perguntas. Ontem eu dei um assunto fantástico. Ontem foi, acho que, a melhor aula dessa live, desse challenge. Foi a melhor de todas, onde eu falei de cultura, né? De, assim, ó, de como a gente que está aprendendo inglês... Por que a gente aprende inglês? É para viajar, é para fazer um curso, é para, de qualquer maneira, estudar lá fora, né? Viajar para estudar ou viajar a turismo, ou até mesmo fazer cursos daqui do Brasil e tudo mais.
né? E aí a gente precisa pedir ajuda, pedir. Então ontem eu te ensinei a pedir qualquer coisa em inglês, né? E hoje então eu quero dar um complemento nas frases, que é o quê? Falar sobre as preposições, né? E ao longo então dessas 10 aulas, eu fui tendo muito contato com a galera, muito mesmo, assim, ó, gente, obrigada por todo mundo que entrou para conversar comigo, né? Porque assim, eu dou aula, mas eu também dou aqui um pouquinho de relato, um pouquinho de conversa, um pouquinho de experiência, né? Porque assim, eu não tô aqui de graça, assim, só porque eu pensei, acordei, tô de quarentena, não tem nada pra fazer, vou dar aula. Não é. Eu já tinha programado isso faz tempo. E, na verdade, eu já tinha programado isso há mais de uma semana. As aulas já estavam quase prontas, mas eu esperei e caiu bem na quarentena, né? Tipo assim, coisas pra provar pra gente, assim, que não existe coisa no momento certo, assim, não adianta esperar o momento certo, né? Porque, cara, vida real é vida real, né? E a gente tem que agir e continuar agindo, né? A gente tem que fazer, do it, a gente tem que fazer. Mesmo que o ambiente não seja o mais favorável. Porque se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás, né? Se você, tem um planejamento, tem que cumpri-lo, né? Não tem razões para cancelamento, né? Então, assim, entrei mesmo para fazer com toda essa confusão, com não sei o que lá. Teve dia que a live sumiu, eu perdi live, mas já regravei tudo, tá tudo salvo, tá? Todas as matérias, tá tudo aí. Teve dia que meu filho entrou aqui, atrapalhou, quebrou tudo, arrancou, né? Enfim. E teve dias que foram maravilhosos, né? Ontem foi realmente uma aula maravilhosa. E anteontem, enfim, todos esses 10 dias eu tô conversando muito com a galera, sabe? E foi muito interessante o feedback de todo mundo. Porque, assim, teve adolescente falando comigo que tá aprendendo inglês agora, matando-se, comendo os livros e imprimindo tudo que eu mandei, fazendo as aulas comigo, pedindo ajuda, né? Eu sou péssima de nome, tá, gente? Porque, assim, eu já tive que decorar muita coisa nessa vida, né, gente? Eu decorei 2 línguas, né? Agora nome... Mas, assim, teve um senhor que tá comigo o tempo inteiro, todos os dias, mesmo ele falando inglês... Ele tá acompanhando todas as aulas porque ele sabe que a mesa dele tá bamba, que tem alguma parte que ele falhou no inglês e que hoje em dia, no auge dos seus 70, quase 80 anos, o inglês dele não tá saindo muito bem e tal. E ele tá aqui com a gente, tá no grupo também, né? Eu tive feedback de pessoas querendo aula particular, pelo amor de Deus, me dá aula, eu quero ter aula VIP. Tive feedback de gente que vai viajar e tá morrendo de medo, né? Tipo assim, vai viajar quando der, né? Já tava até com a viagem comprada, né? Infelizmente aconteceu isso tudo. Mas enfim, e aí aproveitou para se preparar. Enfim, tive vários feedbacks, né? Isso tudo, assim, cara, foi me lembrando, assim, tipo, de mim mesma, né? Foi lembrando da velha Grace, né? E eu falei pra vocês que eu ia separar um tempinho pra conversar com vocês, pra contar um pouquinho da minha história, né? Então eu vou contar aqui pra vocês. A velha Grace, né? A Grace, assim, ó, de 12 anos atrás, também passava por isso, né? Quando eu era mais novinha, isso faz bastante tempo, o meu pai pagava curso pra gente de tudo, né? E aí eu ia fazer vôlei, fui fazer cetil. Não sei se vocês viram todas as apostilas e todo o meu material é todo fofinho, todo não sei o que lá, porque eu sou bem criativa e tal, não sei o que lá, porque na verdade eu sou publicitária, né? Eu sou... Então, enquanto minha irmã fez cursinho de inglês, tá? Ela fez, enquanto ela era adolescente, ela fez cursinho de inglês. Enquanto ela ia pra escolinha lá, Follow Up, era o nome da escola, eu ia jogar vôlei, me tornei atleta, eu fui pra cetil, treinamentos, fazer CorelDRAW, comecei no Corel 6, tá? Hoje nem sei onde é que tá. Enfim, fui fazendo isso, sabe? Fugindo do inglês. Aí, então, muito tempo depois, tal, depois que eu me formei em publicidade e propaganda, fiz um MBA pra marketing, pra moda, então trabalhei com moda e me mudei, né? Eu sou meio nômade mesmo, então eu moro por períodos em lugares diferentes, e eu consegui esse baita emprego, né? Eu consegui um puto emprego lá no interior do Rio Grande do Sul e me mandei pra lá, era área têxtil e tal, né? E me mandei pra lá. Então, durante os anos que eu morei lá, eu tinha um empregão maravilhoso e tal. Mas sabe assim, tipo, tinha casa, carro zero, tinha baita salário, sério, assim, eu podia fazer tudo que eu quisesse, né? Morava sozinha, o apartamento era meu, do jeito que eu queria, enfim.
Mas assim, sempre faltando alguma coisa. E tipo, demasiadamente workaholic, né? Afinal, eu tinha me mudado pra um lugar somente pra trabalhar. E eu morava numa cidade, juro, muito pequena. Quem conhece aí? Santo Antônio da Patrulha. Quem conhece? É uma terra bem famosa, inclusive no Brasil, né? Porque não é que todo mundo conhece, mas assim, eles têm vários produtos que vão aí pelo Brasil inteiro, né? Então prestem atenção. Se vocês virem coisas de coco, de cana, de açúcar e tal, é lá de Santo Antônio. Então eu me mudei para Santo Antônio, trabalhei lá e tal, assim, e eu cheguei num ponto de uma estafa mental, de um pesar que eu vou contar pra vocês. Eu tive uma depressão profunda, fui diagnosticada com bipolaridade, passei 6 meses tomando lítio, tomando Rivotril, não sei o que. Cara, sabe assim, ó, o fundo do poço? Tipo, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Nesse meio tempo, uma grande amiga minha chamada Cristina, que ela é tipo angel, assim, pra mim, ela era professora de inglês lá em Santo Antônio da Patrulha e ela comprou uma viagem e se mandou sozinha, foi pra Dublin, se mandou, né, cara? E a gente nunca perdeu contato. Eu sofri muito quando ela foi embora, porque ela era uma das únicas pessoas, assim, com que eu tinha muito contato mesmo. Depois que ela foi embora, lá pra Dublin e tal, a gente vivia se falando. E ela falando, cara, tu tem que vir pra cá. Ela chamava de velho mundo, né? Grace, o velho mundo é maravilhoso. Nada do que tu tá passando aí, tu vai passar aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mas eu tinha medo, né, de largar o meu baita do meu emprego, meu baita do meu apartamento, meu baita do meu carro, meu baita do meu tudo, e me aventurar num lugar sem saber falar inglês, cara, porque eu não falava. Mas enfim, eu cheguei num tal ponto que, cara, eu precisava realmente mudar de vida. E aí, assim, ó, eu queimei essa ponte, sabe? Tipo, esse medo, essa insegurança, cara, queimei essa ponte. Falei, cara, quer saber, eu vou. Mas é claro, com uma certa responsabilidade, eu não podia simplesmente vender tudo num dia e ir embora no outro. Então demorou 8 meses até eu conseguir me desfazer de tudo que eu tinha, do cargo da empresa, conseguir contratar gente pra ficar no lugar e tal, né? Aquela responsabilidade toda. Durante 8 meses, eu não estudei inglês. Eu pensei, vou me preparar, né? Preparei financeiramente, preparei tudo, vendi, sabe? Fui deixando tudo bem certinho, tudo catalogado, tudo não sei o que lá. Eu não falava inglês, não falava. Naquela época, o Google Tradutor já existia, né? Isso foi em meados de, sei lá, 2010, por aí. Aí já tinha o Google Tradutor, pensei, eu ia falar palavrão, desculpa. Consigo, eu me viro, né? Bom, enfim, eu sei que deu tudo certo. 8 meses depois eu tava, cara, com os trilhões de euros, 1.000 euros que eu tinha que ter guardado pra poder fazer essa viagem, pra poder fazer esse intercâmbio, e fui, né? E queimei a ponte e definitivamente fui pra lá, né? E eu fui com o inglês pobre que eu tinha. Mas enfim, eu tava indo pra estudar, tá de boa, né? Eu ia aprender inglês, com certeza. Enfim, fui pra lá e fui estudando e tal, frequentando a escola. Eu desde o início eu falei pra vocês, eu sou muito metódica, né? Assim, eu preciso de livro, eu preciso aprender, eu preciso saber o porquê, assim, né? Então eu fui estudando bem certinho, ia pra aula todo dia e tal, nananã. 6 meses depois, a minha irmã aqui do Brasil falou, eu tô indo a trabalho pra Paris, é fácil pra tu ir pra lá? Cara, uma das vantagens de se morar fora é a facilidade com que você pega um Ryanair, né, e viaja pela Europa inteira pagando 15 euros, 20 euros. Eu já paguei passagem por 7 euros, sem brincadeira nenhuma. Enfim, peguei, comprei a passagem e fui encontrar com a minha irmã. Daí a gente tava lá passeando por Paris, bela Paris, maravilhosa. Minha irmã trabalha com moda, então ela tava no lugar certo. Eu fui lá encontrar com ela, tava tudo lindo, maravilhoso. E aí a gente teve um encontro naquele dia que, assim, olha, mas mudou, me tornou... Foi uma das razões que me tornou a teacher que eu sou hoje. A gente tava... Não tinha 4G, ainda não era, assim, a melhor coisa do mundo lá. E a gente não tinha, né, internet fora. Então a gente entrava, sei lá, Starbucks e vários estabelecimentos pra roubar a internet. Aí a gente foi no McDonald's, né? Então, assim, a gente sentou... E é engraçado, né, que cada McDonald's em cada lugar do mundo, ele é típico, né? O da Itália, então tem coisas com muito queijo manjericão, sabe? Umas coisas assim. E o de Paris tinha macaroon. Então a gente entrou lá, né, pra comer macarons e pegar uma internetzinha pra ver o horário de trem, pra gente ir pra outros lugares e tal. Então eu sentei num balcão que ele era pra vitrine, assim, né? E aí lá mudou, assim, nossa, lá eu tomei um chute na cara, não vou dizer nem que foi um tapa na cara, foi um chute na cara que assim, eu fiquei com tanta vergonha de mim mesma que eu decidi ser quem eu sou hoje. Foi o pontapé, foi o que mudou a minha vida.
entrou um menininho, falaram pra eu, sempre falaram pra eu assim, cuida lá que em Paris tem muito pickpocket, né? Que é os ladrões batedores de carteira, né? Então, toma cuidado. Eu sentei no balcão, era numa vitrine de vidro, assim, óbvio, né? Mas enfim, o balcão alto e tal, aí veio aquele menininho, eu acompanhei, ele entrou. Um menininho pequenininho, devia ter uns 10 anos de idade, com um menu. E aí ele falando em francês comigo, pegou o menu e era óbvio, ele estava tentando oferecer alguma comida de algum restaurante da volta, enfim, mentira, não existia, aquilo era um golpe total, tá? Mas eu não tinha percebido. Então ele pegou aquele menu e onde eu estava sentada, ele colocou o menu assim por cima. E foi falando comigo, e eu não falo francês, e eu não conseguia, naquela hora, eu não conseguia nem me explicar em francês, porque eu não sei falar francês, e eu não conseguia me explicar em inglês, porque assim, as pessoas lá fora, eles estudam inglês como segunda língua, de verdade, entende? Então assim, uma grande maioria das pessoas mais jovens lá de fora, né, da Itália, da Alemanha, da França e tal, eles falam inglês, né? Então, ou pelo menos eles entendem, né? E eu não conseguia nem falar isso, cara. Sabe aquela frase que eu falo sempre assim, I don't speak English? Então, e nem isso eu não conseguia falar, né? Tipo, eu não tava conseguindo me explicar pra ele. Aí eu comecei a falar assim, não, thank you. Tarzan. Aí ele pegou o menuzinho dele e foi embora. Eu vi, na hora que ele pegou o menuzinho dele assim, ele tava agarrando o negócio todo esquisito. Mas sabe por quê? Porque ele tava roubando meu celular, que tava embaixo, tá? E eu vi aquilo acontecendo. Aí vocês imaginam que eu não conseguia nem falar pra ele que eu não falava francês. E eu não conseguia falar que ele tava roubando meu celular. E ele foi muito rápido, ele pegou e saiu correndo. E a minha irmã, gente, que fez cursinho, quando tinha 12 anos de idade, na escolinha follow-up daqui, ela que me salvou. E ela olhou pra mim, tipo assim, sabe com aquela cara, fala alguma coisa. E eu... My cell phone! Eu só fazia assim. E aí a minha irmã conseguiu gritar em inglês que ele tava roubando. Daí veio os seguranças, enfim, o guri deixou o celular cair no chão, foi embora, saiu correndo. Deu tudo certo, eu recuperei meu celular, mas a minha autoestima, cara, eu recuperei anos depois só, porque foi péssimo pra mim, né? Enfim... Ai, cara, isso daí, assim, olha, eu falei assim, cara, eu tô 6 meses morando fora, eu sei toda a gramática, porque eu estudei, eu tô indo lindamente, eu tô passando todos os livros, sabe, do meu curso, falta 2 meses pra acabar meu curso, eu já tô, cara, indo pro Advanced e eu não falei. Como isso, né? Então virou essa chave, sabe? Então, assim, quando eu voltei pra Dublin, cara, eu ficava assim, onde é que eu tô? Por que eu não consigo falar? E se acontecesse isso agora? O que eu ia falar? Pera. Eu já vi isso na aula com a teacher. Pera. Sabe? Tipo isso. Então, foi aí que foi a virada de chave, que eu percebi assim, cara, onde é que a minha mesa tá bamba? Tá? Bom, contei essa historinha pra vocês verem que passei pela mesma coisa. Que você que tá aí, a Shirley falou comigo, que ela é a mesma coisa, ela foi morar fora e ela tá no intermediário e não sai o inglês dela, né? Então, se a base tá bem construída, tá, beleza. Então, conheceu bastante coisa, estudou bastante coisa, step 1, sim. A base tá bem construída, você sabe a gramática? Sim. Beleza, ótimo. Internalizou e praticou? Não, a gente só chegou na hora da prática. Eu precisei, na prática, na vida real, falar alguma coisa e eu não sabia da onde eu ia buscar aquilo. Por quê? Porque eu não internalizei, né? Então foi aí que eu comecei a falar, caraca, cara, é isso, sabe? Então, assim, eu contei uma historinha aqui no início, né? Se você tem um prato sujo, você tem um copo sujo, esse é você. Um copo sujo. E você tem aqui novas técnicas, novas ideias, novo tudo pra limpar esse teu mindset, né? Pra limpar você, né? Você, copo. Tá aqui a esponja com detergente, com tudo. Falta o quê? Ação. Falta você pegar essa esponja, né? Então esse é o step number 3 e depois o number 4 que eu falo pra vocês o tempo inteiro. Então quando eu comecei a realmente, eu passei essa dica pra várias pessoas que vieram falar comigo essa semana, esses últimos 10 dias. Quando você passa realmente a internalizar, a botar um negócio na tua vida, assim, todo santo dia, sozinho, falando sozinho, speaking English sozinho, tá? Cara, você fala, você vai sair, você vai se acostumar a falar, você vai buscar, entende? Você vai com certeza, né? Aí quando eu voltei pro Brasil, depois, aí como eu me tornei uma teacher, né? Como que foi isso que aconteceu? Daí quando eu voltei pro Brasil, eu trabalhei
eu tava tentando continuar minha vida como confeiteira, porque daí lá em Dublin, no final, eu tava também que eu tava trabalhando de confeiteira, de pastry chef num restaurante. E daí, então, no Brasil, eu tentei fazer a mesma coisa. A minha irmã me convocou para fazer o bolo de casamento dela, eu aceitei o desafio, porque eu sou boa do desafio, adoro um desafio. Aceitei o desafio, voltei pro Brasil, fiquei aqui e deu tudo certo, né? E aí, aí eu fui vendo assim, que tipo, eu tava preparada pra ficar no Brasil, que eu não ia mais voltar lá pra fora, eu tava gostando de ficar aqui, né, e que eu ia ficar e que, enfim, aí começou a bater água na bunda, né, da vida real. O que que eu vou fazer aqui? Porque assim, voltar pra aquela estafa mental, aquela coisa de trabalhar com moda, não sei o que lá, eu não queria mais, tá? Eu sinceramente, assim, aquilo lá, tipo, aquela Grace já tinha morrido em qualquer lugar lá da Europa, né? Porque a Grace é chique, né? As fases de Grace é na Europa, né? Então, assim, aquela Grace tinha morrido na Europa. A Grace que voltou pro Brasil era outra, né? Aí eu pensava, tudo bem, eu vou indo de pastry chef mesmo e tal. Só que, meu, a vida é difícil, né? Opa, pelo amor, né? Você fazer doce no Brasil, assim, é surrado, enfim, mas eu fui indo. Porque eu gosto muito, é um hobby que eu tenho, adoro. Quem comeu meu bolo já sabe, né? Quem comeu já aí, quem tem algum friend aí, alguma família, fala aí, meu bolo é bom, viu? Criei canal no YouTube, não sei o que lá, pra dar as receitas e tal, nananã. Mas assim, cara, era hobby de verdade, assim, não era uma coisa assim que eu faria para os outros, entendeu? Aí, só um pouquinho, vem aqui que eu te ajudo e você vai lá, tá? Guys, só um pouquinho. Vai ficar comigo ali. Eu não posso, filho, vai lá e depois você volta, tá? Aí, então, eu tava na feira vendendo cupcakes, porque era isso que eu fazia quando eu voltei pro Brasil e tal. Uma prima minha querida, Carol, fofíssima, ela foi lá, comprou cupcake e falou, cara, eu dou aula na escola tal de inglês, por que você não vai lá? Aí eu pensei, pô, mas eu vou ensinar inglês? Com que propriedade irei eu ensinar inglês, né? Mas aceitei o desafio, né? Peguei o desafio e fui dar aula de inglês. Então fui, fiz o teste, passei, entrei numa escola de inglês e entrei com essa cara, tipo assim, mano, que massa, porque assim, eu aprendi, eu virei a minha chave, eu agora tenho uma metodologia, eu tô doida pra ensinar isso pras pessoas, né? E aí cheguei lá e fui vendo, assim, os alunos desanimados, aquela história assim, tipo, que ia ter aula sábado de manhã, putz, não fiz o homework teacher, já tô no book 5 e não tô falando nada, que é muito difícil. Pode sair sozinho, filho. Não precisa. Gente, um segundo. Um segundo. Hello, voltei, guys. Vou conectar aqui o microfone de novo. Tá tudo certo. Aí, ó, tem aluno meu aqui que eu tô vendo. Gente, desculpa, meu filho precisava ir no banheiro. Ai, mas enfim, então aí eu fui vendo assim, né, aluno desanimado, aluno que não conseguia, aluno que não sei o que lá, pô, isso foi me dando um desânimo. E o pior das escolas é você não poder ajudar os alunos do jeito que você quer, né? Cara, isso daí me matava. Por isso que eu decidi, assim, cara, seguir carreira solo e fazer do meu jeito, porque eu consigo ajudar muito mais sendo eu mesma, né? Então eu acho que eu consegui provar isso aqui pra vocês nos últimos 10 dias, pra todo mundo que é meu aluno, eu já consegui, sabe, provar pra vocês, né, que tipo o inglês, ele é fácil, ele é tranquilo, é só você realmente se dedicar, estudar, enfim, né? Bom, mas como a minha última aula, tá aqui minhas canetas, como a minha última aula é hoje, eu gostaria então de dar um assunto, né, o assunto das preposições, que é um assunto bem extenso. Apesar de parecer que não, apesar de ter só 3 aqui, né? Qual que é o assunto? Por que é tão extenso? Porque no inglês a gente tem apenas 150
a margem de erro para baixo ou para cima de 2%, mas enfim, mais ou menos 150 preposições, eu não me lembro agora esse número, mas eu acho que é 150 preposições, tá? Que é o quê? A preposição, ela é uma partícula que vai dentro da frase, que ela é um direcionamento, né? Então assim, ela vem acompanhada de um verbo, e aí o verbo, ele é, por exemplo, look. Olha, look. Vou anotar aqui. Eu gosto de dar... Aqui, ó. Vou fazer o desenho aqui. Por exemplo, o look, né? Com olhinho e tudo. Look! Aí você fica, olha, pra onde? Pra onde? Olha o quê? Olha isso aqui lá. Você vai ter que botar uma preposição aqui pra direcionar a pessoa, né? O que ela quer? Então aqui vai ser o look at, né? Então, por exemplo, look at me, tá? Look at me. Ou seja, eu dei um direcionamento, beleza? Look at the door, look at the window, look at the sky. Ou seja, look at quer dizer, olha para algum lugar, né? Ou seja, a preposição é importante, ela dá um direcionamento bem importante. Gente, eu comecei agora com o assunto de preposição. Então, se você quiser repassar essa live, chamar os coleguinhas e tal, agora é a hora, tá? Pra pessoa poder pegar a matéria number 10, né? Desculpa, a live number 10, essa matéria aqui, que é o in, on, at, tá? Aí, então, entre as 150 preposições que tem no inglês, eu tive que escolher 3, né? Mas, de verdade, foi bem pensado mesmo. Eu pensei em pegar, explicar a in, on, at, porque, assim, eu não tenho nenhum dado científico, não. Tem minha vida mesmo pra dizer pra vocês que eu acredito que o in, on, at são as mais usadas de verdade, tá? No inglês. Justamente porque elas têm 2 papéis. Acredita nisso? Porque no inglês nada é 100%, né? Então, elas têm duas funções, tá? Uma, elas são preposições que elas vão servir para dar um direcionamento físico de lugar, ou seja, place. E elas são preposições que vão dar um direcionamento de tempo, de data, de hora, de espaço de tempo. Então, elas são de time também. E aí, no português, sabe, lembra que eu falei, tradução literal, confusão literal, né? As preposições in, on, at, cada uma, na apostila eu coloquei cada uma delas com a sua tradução, possível tradução. Tem mais de uma, tá? Pra essas bonitas aqui. Mas elas podem ser o no, na, em, as, ao, dentro, sobre, ligado. Juro, tá? Essas 3 palavrinhas aqui, elas têm, tipo assim, ó, uns 10 significados. E aí, faz como na frase? Você tem que entender a mensagem que cada uma passa. E é isso que eu vou falar pra vocês. Mas o bom é que isso, assim, é rápido, tá? Não vou me estender muito. Por quê? Você tem que decorar isso que eu vou falar pra você, tá? Primeira coisa. Imagina a importância de uma preposição. Imagina você nesses tempos aí de zika. Opa, de zika não, de corona. É muito vírus, né? Mas enfim. Esse tempo de corona e você não tá podendo sair de casa, mas o cachorro precisa fazer um poop lá, né? Um cocôzinho. Aí você vai lá walk the dog, né? Então você vai lá walk the dog, daí toca o seu telefone, é o crush. Ah, sei lá, daí você tá no Tinder, tá em qualquer lugar. Aí o crush americano, a crush americana, manda uma mensagem pra você perguntando where are you? Where é pergunta de lugar. Lembra? Aula de ontem, passei um por um, todo naná. Aula de ontem não, desculpa, de anteontem, aula 8. Passei todos os question words, né? Então, se alguém tá perguntando alguma coisa com where, quer dizer o quê? Ela tá perguntando onde, que é lugar. Nada melhor do que uma preposição de lugar pra você realmente conseguir se expressar, tá? Só que daí tá, você não assistiu essa aula com a Teacher Grace e você vai responder o crush ou a crush lá, American Crush. Você vai responder com a preposição errada. Tô montando aqui o exemplo, tá? Então, beleza. Aí você falou, a pessoa perguntou, where are you? Aí você fala assim, ai, peraí, deixa eu fazer um vídeo, uma selfie aqui maravilhosa, assim, batendo uma foto na rua e tal, né? Aí você pensa assim, não pode falar que tá na rua, porque a gente tá em quarentena, tem que ficar em casa, tem que estar em isolamento, não sei o que lá, não vou falar nada, só vou falar assim, ó, I'm in the hospital. I'm in the hospital. Aí você respondeu, I am in the hospital.
o crush ou a crush nesse exato momento caiu duro. Principalmente, imagina se é um crush italiano ou italiana, né? Que lá morreu um monte de gente. A pessoa fala, cara, minha crush brasileira, meu crush brasileiro tá no hospital, vai morrer, né? Que pecado, tal, né? Tipo, mano, que mensagem errada que você passou pra essa pessoa. Porque você falou I'm in the hospital. Quando você tá in, quer dizer que você tá dentro do hospital e quer dizer que você tá internado. Só que, na verdade, você só tá walking the dog na calçada do hospital. Você nem entrou lá, nem pode. Tá ligado? Tá entendendo? A importância de você passar uma mensagem correta? Bom, então assim, nesse meu exemplo, esdrúxulo, mas é que foi o que eu consegui agora, nesse momento que estamos passando da vida, a gente tem que saber que quando eu falo in, on, at, para lugar, eu tô expressando coisas do tipo. Se eu falar in, eu tô dentro de um espaço de 4 paredes, tá? Eu tô realmente in. E eu vou... Deixa eu abrir aqui pra falar com vocês os exemplos que eu tenho. Depois dessa live, eu vou passar lá no grupo a apostila number 10, tá? E eu vou falar pra vocês os exemplos que eu tenho aqui agora. Então, assim, in, on, at para lugares. In quer dizer que eu tô num lugar, eu tô entre 4 paredes de verdade. Eu tô dentro, tá? Por exemplo, quando eu vou numa loja, in the store. Ah, onde é que eu consigo provar essa roupa? In the store, tá? Deixa eu ver. In. Ah, in. Lembra ontem eu perguntei assim se tinha sobremesa, né? Mami, is there any dessert? Aí, yes, a resposta é yes, graças a Deus, tem dessert, né? Ela fala, yes, in the fridge. Cara, eu vou certinho. Eu vou no freezer ou eu vou dentro da geladeira? Ou eu fico lá na cozinha assim, ó. Né? Não, mamãe falou. In the fridge, abre que vai estar lá dentro, tá? Então, o in, ele é quando você tá realmente dentro de algum espaço fechado. Isso cabe para carro, qualquer tipo de carro, mesmo que seja Uber, táxi. Se for carro, você vai falar in the car, tá? Então, in the fridge, in the house. Onde que tá todo mundo agora? In the house. Pode sair? Não, tem que ficar onde? In the house. We are in the house, tá? Tem que ficar in the house. O que é diferente do on, tá? Então, o on, ele vai ser de lugar, mas ele vai ser o quê? De lugar, superfície, tá? Ah, deixa eu só, antes de eu terminar, o in, ele também, tipo assim, quando eu tô dentro de um lugar e que ele não tem paredes, quer dizer, um bairro, uma cidade, um país. Então, se eu falar onde que eu moro, in Brazil, ele vai ser no Brasil, in Brazil. Tá, e se eu falar que eu moro no bairro do Garcia? In Garcia Neighborhood. E se eu falar que eu moro na África? In Africa, tá? Então, assim, se você vai falar o espaço territorial, você vai falar, onde é que foram suas últimas férias? Oh, in United States, tá? Vai ser in. Mamãe, Oi? um gato comeu a máscara, daí ele deu um super pulo e comeu a máscara, aquelas bolinhas. E ele ficou muito forte. Daí ele pulou bem alto. Uau! Pra comer a máscara, aquela bolinha. Ah, muito bem. Parabéns. Aí, o in, então ele vai ser isso, tá? Então, assim, pensando num macro, país, cidade, bairro, território, casa, in, tá? In, você tá dentro de algum lugar, você pertence naquele lugar. Se você falar on, não tem como você trocar, por exemplo, teacher, e se eu me confundir e falar on Brasil? Não tem como. Sabe por quê? Depois dessa explicação que eu vou te dar agora, você não vai errar nunca mais. Porque o on tá tocando a superfície. Ah, mas eu não tô em cima da superfície do Brasil? Cara, você vai falar no chão. Se você tá no chão, você tá on, né? Agora, no Brasil, pô, pensa assim, vai ver o desenho do mapa, né? Você tá ali dentro. Então, você tá in. Agora, se você tá, por exemplo, eu deixei cair alguma coisa no chão. On the floor, porque tá tocando a superfície, tá? Quando você fala in... Quando você fala carro, você fala in, porque você tá dentro do carro, naquela portinha fechada, você não pode nem se locomover lá dentro, né? Teoricamente, você entra, senta no seu lugar e sai, né? Agora, quando você tá no ônibus, no bus, no navio, ship, boat, no metrô, metro, tube, enfim, você tá on. Por quê? São lugares onde você vai
tá na superfície, mesmo que seja metrô. Eu não tô falando o metrô onde é que tá. Eu tô falando você em relação àquele veículo de transporte, tá? Aquele method of transportation. Então você tá on, né? Então aí eu te liguei. Hi student, where are you? On the bus, on the bus. Você tá on the bus. Por que você tá on the bus? Porque você pode andar no ônibus, entendeu? Você pode ir tocando a superfície. No navio também, no metrô também. No Luas, quem tá em Dublin aí, também. Que é um metrô de superfície, que é tipo um trem de superfície, sei lá, enfim. No trem também, né? É tudo assim, são lugares, método de transporte que você tá on. Mas outro método de transporte que você tá on, mesmo sem ficar caminhando por cima, é a bicicleta, o skate, os animais, né? Por exemplo, no elefante. Você já andou no elefante? Sim, já. On the elephant. On. Por quê? De certa forma, é você que está pilotando ou controlando, seja o skate, seja a bike, seja a moto, seja o animal. Então você tá on também. De qualquer maneira, você tá tocando aquela superfície. A minha roupa tá on. Então quando eu vou falar assim, bota a roupa, put on, put, colocar, on, put on the t-shirt, put on the pá, entendeu? É on, tá? O meu quadro aqui, ó, meu lindo quadro que eu pintei aqui na parede. O meu quadro de dar aula pra você está onde? On the wall. O que, teacher? Não tá tocando a superfície? Claro que tá, eu pintei por cima. Porque se ele tivesse in the wall, ele era tijolo ou cimento. E vocês podem nitidamente ver que não é nem tijolo nem cimento, ele tá por cima. O ar-condicionado da casa de vocês está pendurado aonde? On the wall. Por quê? Porque ele tá tocando a superfície. A TV, quando a gente pendura a TV, tá on the wall. As pictures, os quadros, os paintings, on the wall, tá? Por quê? Tocando a superfície. Numa dessa vai que tu deita a parede. Onde é que ele vai tá? Ó a TV aqui, ó. TV, parede. TV, wall. Se você deitar, tá? Esse é o on. Então não tem como você falar on Brasil. Entendeu? Não é espaço territorial. Espaço territorial é in, tá? On é quando eu tô tocando a superfície. E o at para lugares? Lembra do hospital? Você tinha que falar at no hospital. Se você tá andando na frente do hospital aqui em Blumenau, Hospital Santa Isabel, por exemplo, vou pegar o Santa Isabel que é no centro da cidade. Você tá passando pelo hospital, você vai falar at. Porque o que é o at? Ele é uma localização geraldona. Geralzona. É uma localização geral. Não necessariamente você tá dentro do hospital, não necessariamente você tá dentro do shopping, não necessariamente você tá dentro da escola, dentro do trabalho, enfim. Por quê? Se você precisar falar que tá dentro desses lugares, você vai ter que dar localizações um pouquinho mais refinadas. Mas se você só quer falar assim, não, eu tô no trabalho agora, eu não posso falar. At work. Nós estamos em casa, at home. Mas e se eu estiver dentro do banheiro da minha casa? Aí eu vou falar in the bathroom. Entendeu? Eu vou refinar a minha frase dando uma preposição bem mais certeira, enquanto que o at, ele é geraldão, entendeu? Então, assim, eu tô no ponto de ônibus, at the bus stop. Mas eu já entrei no ônibus, on the bus. Deu pra entender? I am at the taxi stop. Enfim, ou já entrei dentro do táxi, in the taxi, tá? Então, o at, geral. Você não tá dando detalhes de onde você tá, mas você tá dizendo aonde. Tô no carro, in the car. Tá, ok. A mamãe ligou, né? Filha, cadê você? Where are you? I'm in the car. I'm in the car, mamãe, mami. Aí ela fala assim, tá, mas aonde? Onde que tá o carro? Aí eu falo, tô parada no semáforo. Como é que eu vou falar que eu tô no semáforo? Vou falar in? Não. Não sou lâmpada, não sou nem a red, nem a green, nem a yellow. Nem fio, nem nada. Então eu tô on? Não, porque só um passarinho conseguiria estar on, né? Eu tô onde? At. Tá? At. Deu pra entender a diferença de in, on, at nesse caso? E aí, se você trouxer isso para uma tradução, você vai falar como a gente fala no Brasil, né? Então, por exemplo, se você tá dentro do carro, tô no carro. Agora, se você mora no Brasil, in Brasil, no Brasil, entende? Eles têm o mesmo... Deixa eu falar na geladeira, in the fridge. Ó, o in, ele significou no, mas ele significa na também, né? Então, assim, on the wall, na parede.
On the table, na mesa, ou sobre a mesa, tá? Então, traz isso pra cá. Não importa, não tem tradução literal única, correta para essas preposições. A gente tem que falar como, porque é um direcionamento, né? Tanto em inglês quanto em português eu preciso dar certo, né, gente? Então, bora lá. Agora, o in, on, at para time, então é o quê? Eu vou falar de datas, eu vou falar de hora, eu vou falar de dias, vou falar de comemorações, enfim, tá? Eu vou usar o calendário ou o relógio para falar in, on, at. Quando que eu falo in? De novo, vamos num macro. Eu falo in quando eu tô falando de período de tempo. Então, por exemplo, ó, deixa eu ver. Onde você quer estar daqui a 6 meses? Em 6 meses. Você vai falar inglês? Yes, você vai, tá? Eu sei disso. Porque eu vou te falar uma coisa muito importante depois. Depois a mamãe vai, tá bom? Agora a mamãe tá conversando com os students aqui, tá? O cobertor da nossa cama de dormir caiu. Tudo bem, depois a mamãe monta lá pra você. Por enquanto, tira ele lá. Eu fiz uma cabaninha, aparentemente desmontou. Bom, então se você vai falar inglês em 6 meses, in 6 months, tá? Você vai usar o período de tempo maior, mesmo que seja horas, in 2 hours, tá? Então assim, filho, eu vou lá te atender daqui a 2 horas, in 2 hours, entendeu? Eu vou dar esse período de tempo, seja ele dias ou horas, tá? Ou meses, enfim. Ou também, por exemplo, eu nasci em 1990. Piscadinha, né? Então, como é que eu vou falar? I was born in. Ou, por quê? Porque eu não tô falando de um período. Não foi um ano inteiro que lá eu escolhi um dia para nascer. Se eu estiver falando do ano, que é o período mais longo, eu vou falar in. Agora, se eu for falar o dia exato, eu vou usar... O que é aqui, ó? Quando a gente cai, pá, certeiramente em cima, on. Então, se eu for falar de um dia, eu vou falar on. Mas cuidado, porque no inglês a gente troca a data, né? Por exemplo, minha data de aniversário é November 1st, tá? Então, se eu for falar só o November, eu vou falar in. Por quê? Porque November não é só um dia, é um período maior, certo? Agora, se eu for falar assim, November 1st, eu tô falando desse dia, desse mês aqui, mas eu tô falando apenas de um dia só. Aí eu vou ter que falar on, tá? My birthday is on November 1st. Assim como eu vou falar Natal. Tem quantos dias o Natal? Tem um. Tem a véspera de Natal, que eu chamo Christmas Eve, que é o dia 24, mas o dia do Natal é dia 25. Então, eu vou falar on Christmas. I go home on Christmas. Eu vou pra casa no Natal. On, exatamente naquele dia. I spend Christmas at home. Easter também. A Easter não é um dia só? É um dia. Então, é on Easter. Se eu olhar no calendário daquele ano, eu vou ver que dia que vai cair a Páscoa, entendeu? No Natal eu sei, sempre é o mesmo dia todo ano, entendeu? Mas tem outras datas, né, que elas vão mudando, né? Tipo, o Dia das Mães, Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos comemora muito, enfim, esse tipo de coisa. Mas se eu for falar desse dia, eu vou falar on, tá? Um dia da semana, eu vou falar on também. Então, tipo assim, vamos ter aula on Monday? Vamos ter aula on Tuesday? Esse é o dia da semana. I'm on the floor. É isso mesmo, tá? On the floor. I'm on the floor. Isso mesmo, tá? Guys, então, e por último, então, eu vou falar o at. At pra relógio, pra time, tá? Ou seja, quando eu marco uma hora, não é assim, tipo, que horas são? Agora são, não sei o que lá. Não precisei falar at. Eu só vou usar o at quando eu precisar falar assim, ó, as, tá? Às 3. Essa live vai acabar às 2, às 3, às 4. E por aí, não, mentira, não vai. Mas at 2, at 3, at 4 e por aí vai, tá? Então, tem diferença, tem tradução e você vai conseguir pegar tudo lá na apostila que eu vou dar pra você dentro do grupo, né? Guys, então é o seguinte, agora, né, que eu terminei aqui a minha parte de aula, eu gostaria então de falar pra vocês o seguinte. Quem perdeu todas as lives vai poder assistir todas elas de novo pelo link que eu vou disponibilizar, a gente vai mandar por e-mail. Como é que eu faço para ter o teu e-mail para poder te mandar isso daí? Para você poder ter acesso a todas as aulas novamente e assistir tudo.
você tem que entrar no grupo. Para entrar no grupo, você clica no link que tá lá na nossa bio, tá? Mas tem outra forma, né? Bom, nos últimos 10 dias, eu fiquei aqui te provando por A mais have, por A mais auxiliary verb, que é possível você aprender inglês de uma forma efetiva, sem doer, que a gramática não dói, divertida e em pouco tempo. O que é pouco tempo? Em 10 dias, eu falei ontem, né? O pessoal até duvidou. Fica muito mais fácil aprender inglês com a senhora. Que bom, né, gente? Era isso. Eu queria provar isso, né? Que é possível, sim. Que talvez é o método que você usou até hoje que não deu certo. Ou que talvez você não se dedicou o tanto que tem que se dedicar. Ou você não seguiu os 4 passos, aqueles 4 passos que eu tô falando desde o início. Para poder dar a oportunidade de toda essa informação entrar na sua cabeça, né? E é isso que eu tô aqui provando pra vocês, que é possível. Em 10 dias eu provei que é possível aprender muita coisa. Só que 10 dias é pouco pro tanto que o English precisa, né? Para o tanto que a gente precisa estudar inglês para poder masterizar, se dar bem numa viagem, enfim, né? Realmente, 10 dias é pouco. Mas nesse caso, 10 dias foi muito, né? A gente aprendeu bastante coisa e foi muito legal. Eu queria agradecer todo mundo que conversou comigo, que me deu essa oportunidade de eu reviver, de eu relembrar e de eu poder te ensinar. E agora eu queria fazer um convite muito especial para você que está aí me acompanhando. Mesmo que você esteja vendo essa live depois gravada, ou se você está vendo agora ao vivo comigo, se você está no meu grupo, ou se você não está no meu grupo, enfim. Eu gostaria de fazer um convite a todos que estão aqui. Vamos continuar estudando inglês? Vamos continuar nessa jornada comigo? Eu sei que a gente está num período complicado, num período tipo assim, mas estamos em casa, estamos de quarentena, tá tudo fechado, aeroportos, fronteiras, tá tudo fechado, eu não tenho previsão nenhuma de viajar. Então esteja preparado, porque no momento que isso tudo passar, que vai ser logo, que as fronteiras abrirem, que as passagens estiverem assim, ó, tipo super baratas e todo mundo estiver reaquecendo a economia, você vai querer viajar, você vai querer retomar teus planos, você vai querer, ganhar o mundo, porque é isso que o inglês faz por você, né? Então, assim, aproveite agora para fazer isso. Continue estudando e continue estudando inglês comigo. Eu, a partir de hoje, vou abrir vagas para o meu curso de inglês. Muita gente pediu para ter aula VIP, para ter aula só de um curso tal, de um curso outro, mas assim, com esse cenário que a gente está hoje, eu não consigo mais atender alunos VIP, tá? E mesmo assim, eu pensei em todos vocês. Uma aula VIP comigo custa R$300, tá? As pessoas, quanto é que custa e tal, não sei o que, eu tô revelando aqui pra vocês. De verdade, custa R$300, tá? Pra você ter 1 hora de aula VIP comigo. Só que o que acontece? Eu não tô podendo mais pegar nenhum aluno. Não tenho como. Não agora, nesse momento de quarentena, onde eu passo 8 horas do dia que eu trabalhava, eu passo com uma criança de 3 anos aqui que, né, tá sendo gente boa e deixando eu trabalhar, enfim. Mas eu tenho que fazer o papel da tia da escola também, né? Tem que levar no banheiro, como vocês viram, né? Tem que dar papá, tem que, enfim, né? Então eu não consigo. Só que eu consigo dar uma aula para todos vocês. Então eu tô abrindo vagas para o meu curso online de inglês do zero. Sabe isso tudo que vocês viram aqui? É parte integrante do curso. Eu retirei, assim, tipo, os filés do curso para passar para vocês. E mesmo assim, quem não quiser estudar, cara, já tem uma base muito boa para sair falando inglês. Agora, quem quiser masterizar, pode entrar nessa turma e estudar comigo. Teve gente que pediu o curso para viagem. Eu tenho sim um curso de inglês para viagem, que ele tá sensacional, tá todo remodelado. Eu terminei todas as apostilas e agora eu tô fazendo todos os podcasts de curso de viagem, tá? De inglês para viagem. Eu tô gravando todos os podcasts, inclusive com americanos, tá? Pra gente ter o melhor do material possível. E esse curso, para você que entrar no meu curso de inglês do zero, vai ser de graça. Veja bem, 2 cursos pelo preço de 1. E com desconto ainda por cima, tá? Então, para você que quer fazer inglês para fazer viagem, para viajar, para dominar, para não sei o que lá, tem esse super bônus para você. Se você decidir hoje, não, eu vou estudar com a Teacher Grace, eu vou
Você vai ganhar esse bônus. É um curso que custa R$ 497 e para você vai ser de graça. O curso de inglês para viagem. Ele vai estar lá dentro da sua plataforma, do seu ambiente de estudos, da sua sala de aula individual, tá? O meu curso é entregue pela plataforma Hotmart, então você vai conseguir ver todos os vídeos, qualquer computador que você tiver, é só botar seu login, sua senha pelo seu celular e deu, tá? O curso de inglês do zero, ele é um curso que foi pensado especialmente para alunos que precisam estudar agora em casa, porque a gente é obrigado, né? Mas que precisam estudar de uma forma mais rápida e dinâmica, porque ele dura apenas 6 meses. E ele mata o nível beginner, o level 1, ele mata todinho. Você aprende presente, passado, futuro, entre outras 1000 coisas. Que se em 10 dias aqui eu matei com vocês, imagina o que eu faço em 6 meses, né? Então eu tenho certeza que você sabe que eu tenho o melhor conteúdo pra entregar pra vocês, né? E, bom, né? Deixa eu continuar aqui. Opa! Aqui. Bom, é o seguinte. Eu falei pra vocês, então, que eu tenho um bônus super legal, que é o meu curso de inglês pra viagem, que eu tô remodelando. Ele vai ser a primeira vez que ele vai ser entregue em formato podcast, e eu quero dar de presente pra vocês. Bônus number 1. Bônus number 2 são essas aulas. As 10 aulas que a gente viu aqui, elas vão ficar ainda livres, de graça, para as pessoas poderem ver, durante 5 dias. Mas depois disso, não mais. Aí ela vai entrar, eu vou tirar o link, e ela vai entrar dentro da plataforma, e só os alunos vão poder ver. Então, como bônus number 2, eu vou subir todas as lives daqui, se você quiser rever o material, quiser pegar as apostilas, vai estar tudo lá pra você no seu ambiente de aluno, tá? O curso Inglês do Zero, ele é um curso de 6 meses, mas eu entendo essa situação atual que a gente tá, e eu sei que hoje eu vou poder assistir, mas amanhã, quando tudo voltar ao normal, como é que vai ficar, né? Então, assim, você vai ter acesso a esse curso durante 6 meses, não, mentira, durante 1 ano. O curso dura 6 meses, mas eu vou te dar mais 6 meses, tá? Pra você não se atropelar nos estudos. Por quê? Porque eu sei que é um curso denso, é bastante coisa, né? Você precisa desse tempo. E você vai ter meu suporte total, 24 horas, tá? Não se preocupe, porque eu estarei com vocês dando suporte pelo aplicativo, eu vou estar dando suporte pra vocês pelo meu WhatsApp e tudo mais, tá bom? Então, não se desesperem, a teacher tá sempre com vocês, que nem eu tô aqui, que nem eu tô ajudando, tá? Agora, vamos lá, você deve estar pensando assim, Jesus, né? Se ela tá dando até um curso de graça, quanto é que não deve custar esse curso dela, né? Bom, eu disse pra vocês, né? Um curso VIP comigo normal, assim, um VIP normal custa R$300, tá? Mas, né? Eu não tô podendo pegar nenhum aluno, então eu tô preferindo, cara, dar aula pra grupos, né? É o que eu consigo agora. Porque eu também tô de quarentena e você também. E pra ajudar vocês nessa situação econômica incerta e não sei o que lá, você vai precisar, claro, né, gastar tempo, você vai ter que se dedicar, mas também tem que ter dinheiro pra fazer isso, né? Mas olha só, se você tiver meia hora por dia pra estudar comigo e mais R$25 por mês, você tá dentro do curso. O que vocês acham disso, tá? R$25 por mês. O valor desse curso de inglês do zero, 6 meses de curso pela plataforma, com bônus do curso de viagem, de presente para vocês, porque quando acabar isso tudo, vamos todos viajar, vamos viajar falando inglês. Mas as 10 lives que eu fiz aqui com todo amor e carinho para vocês, lá, salvas, para vocês reverem quantas vezes quiserem, tá? Tudo isso, que custaria R$1.200, não vai custar R$1.200, não vai custar 1.000, não vai custar nada, não vai custar 500, não vai. Vai custar 247, tá? Eu vou anotar aqui pra vocês. 247. Esse é o valor para você falar inglês comigo desse jeitão em 6 meses. Tá bom? Ou quer mais? Acesso por 1 ano ao curso, plataforma individual, seu login, sua senha, você não vai dividir sala com ninguém. E a teacher vai estar 24 horas de suporte. Por R$247 em 12 vezes. Você pode pagar 12 vezes. Então, assim, tá inseguro como é que vai ficar a situação
do Brasil, do não sei o que lá, você acha que você vai ter R$ 25 para investir no teu inglês por mês durante esse ano que vamos estudar juntos? Você acha? Então, é nóis. Embarca comigo e vamos falar inglês. Eu vou deixar o link para vocês acessarem a página de vendas. Vou botar lá no grupo, tá? Vou botar no grupo do WhatsApp e vou colocar aqui na bio também. Se você tá vendo, se você não tá no grupo, se você tá vendo gravação, se você quer agora garantir a sua vaga, vai lá e clica agora. Eu não vou manter essa promoção por muito tempo. Pelo contrário, tá? Ela vai durar 5 dias, começando por hoje, tá? Então, somente até terça-feira que vem que você vai poder ingressar no meu curso de inglês 6 meses, masterizando o nível beginner todinho, com tudo que temos direito, aulas de cultura, aula de inglês de viagem, para tudo, né? Pelo valor de R$247 ou 12 vezes de 25 pila, galera. É bom? É ótimo, tá? Então, se você quer entrar para essa turma, aproveita. Você tem até terça-feira. Terça-feira eu vou fechar porque eu quero começar o curso de uma vez, tá? Então, se você... Imagina, eu quero começar o curso de uma vez porque, ó, em outubro, pras férias, nas férias desse ano, quem for viajar já vai falando inglês. Já vai assim, ó, com inglês na ponta da língua comigo ainda, tá? Vamos viajar juntos. Tá bom, guys? Então, esse é o meu presente, isso é o que eu consigo fazer por vocês, né? Cortar, dar desconto, enfim, incentivar você a estudar inglês comigo, pagando 25 pila por mês, estudando da sua casa, fazendo o seu tempo, mesmo, né? Olha só, faculdade parou, escola parou e nós estamos aqui, né? Tendo aula online, a teacher continua, tá? Bom, se você quiser fazer parte, clica nos links, né? Vai ter o link na bio aqui do meu Instagram. Vai ter o link também lá no grupo do WhatsApp. Entrem lá no grupo, se vocês querem mais informações, entrem lá, o grupo tá aberto. Se tiverem dúvidas, quem quiser perguntar, tamo lá, eu, Juliana, Douglas, tá todo mundo lá respondendo a galera. E é isso, guys. O que mais? Eu tenho mais alguma coisa pra falar? Que horas vão ser as aulas? As aulas serão entregues toda semana via plataforma. Eu já coloquei aula lá dentro. Se você começar hoje, se você for agora fazer sua inscrição, você entra agora, tá? E você já vai lá na plataforma, você já começa a estudar. Eu já coloquei aula para um mês de lá. Ah, e deixa eu te explicar. Eu já coloquei aula para um mês de aula lá dentro. Mas se você entrar hoje e ver que não é o seu negócio, que você não gostou, que você não gosta dessa teacher aqui, não tem problema. Você pode sair, tá? É só me mandar um e-mail, eu te garanto que eu te devolvo o teu dinheiro totalmente, tá? Tudo é feito pelo cartão de crédito, eu só cancelo a sua compra, você vai ter o seu dinheiro de volta, não tem problema nenhum, é só falar comigo. Se você entrar agora na plataforma, vai lá, pode consumir todo o conteúdo que tem lá, tem aula, até um mês já de aula, tá? Não tem problema, pode consumir, pode ir lá. Vai lá ver se você gosta, testa o método, testa tudo. E se você não gostou, se você não aprendeu nada, fala comigo que eu vou te devolver o teu dinheiro, tá? Pode falar, não tem problema nenhum, eu garanto, tá? Eu quero ajudar vocês, não quero atrapalhar. Gente, essa live vai cair, só que eu vou voltar, tá? Porque tá rolando aqui, ó, muitas perguntas e eu vou respondendo as perguntas. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo, eu vou chamar, tá? Eu vou pegar meu celular, vou virar a tela e vou chamar vocês pra falar comigo. Tá bom, guys? Então, seguinte, eu vou desligar aqui e eu retorno daqui a 2 minutinhos, tá? Não saiam daí porque eu vou dar mais recados sobre o curso. Se você tiver perguntas, vai fazendo aí perguntas pra mim, tá? Já voltaremos. Oi, guys! Opa, tô tentando virar a câmera. Ah, cheguei. Seguinte, quando abrirá as aulas VIP? Ainda eu não tenho data para aula VIP, porque eu não consigo me programar de dar aula VIP com esse período de quarentena, né? Eu consigo gravar, sim, as aulas pro curso, mas talvez atender um aluno ainda eu não consigo, tá? Mas vamos mantendo contato. Se você que faz questão de ter aula VIP, bora comigo. Pagamento só no cartão, Gutenberg, só no cartão, tá? Porque é mais seguro pra você e pra mim também, tá? Guys, vou encerrar aqui e voltamos em alguns minutos pra responder perguntas, tá?
mandem a solicitação para entrar, para falar comigo, mandem a solicitação, tá? Para falar comigo na próxima live, ok?